A gente vai falar agora da atualização do Google, que como ela acabou de sair, eu testei muito pouco, não a ponto de trazer um vídeo, eu trouxe um especialista aqui, a gente vai reagir exatamente na parte que ele falou sobre essa atualização, tá bom? E depois eu deixo o vídeo original dele, que também tem outras partes, outros assuntos interessantes, tá bom? Mas vamos direto aqui para a questão do podcast. Onde você vai acessar isso aqui? No Google AI Studio, já trouxe aqui no canal. É só você digitar Google AI Studio e ele é gratuito também, tá bom? Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês uma função que eu achei sensacional. Por quê? Porque pela primeira vez você consegue dar instruções para a inteligência artificial para que ela traga um diálogo do jeito que você quer. E aí ela adapta as emoções das vozes de acordo com a sua necessidade. Você pode pedir para que a voz pareça que está sorrindo, triste, que dê uma gargalhada, enfim. Você dá as instruções e a inteligência artificial entrega o áudio para você. Então, um dos diferenciais aqui é Google e o Notebook LM também é do Google. Só que no Google AI Studio, ele primeiro, quando ele está ali a tecnologia em teste, ele traz para o Google AI Studio. Quer dizer o quê? Que daqui a pouco essa tecnologia vai estar lá no Notebook LM. Faz todo sentido, mas você quer usar agora, como eu também quero usar agora. Então, qual que é a vantagem ali? Basicamente, você tem mais controle. Quando eu jogo no Notebook LM, eu jogo lá o conteúdo, o PDF, o texto, o link do vídeo do YouTube e tal. Ele pega esse conteúdo, ele faz ali um bem bolado, pega os principais pontos, gera um roteiro e divide ali entre 2, 3 pessoas. Eu não tenho controle sobre isso. Agora, no Google AI Studio, eu vou ter diversos controles. Ele acabou de falar que eu posso escolher o tom das vozes, a emoção das vozes. Só que tem muitos outros controles que a gente vai falar daqui a pouco. Então fica até o final que vai valer muito a pena. Então, para testar essa função aqui dentro do Google AI Studio, é muito simples. Você vai clicar aqui em Stream, vai colar o seu prompt, e no meu caso é esse aqui. Fale em um tom provocativo e brincalhão. Sua voz deve transmitir uma zombaria leve e bem-humorada. Inclua risadinhas e gargalhadas de forma natural na frase. Aí, entre parênteses, risadinha, aí vem o meu texto, mais risadinha, peço para acrescentar uma gargalhada, mais uma risada e termino o meu texto. Então ele colocou o prompt aqui, da mesma maneira que a gente coloca no Gemini, no ChatGPT, no Grok e tudo mais. Então, o que ele colocou? Fale em um tom provocativo e brincalhão, sua voz deve transmitir uma zombaria leve, então ele já botou emoção na voz, também falou que tem que ser bem-humorado para dar risada, olha que interessante, para a voz dar risada, isso é muito importante. Risadinha, espera, risadinha, você tentou mesmo, tá, tudo bem, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Aí você pode também escolher aqui na lateral qual voz você quer utilizar. Elas estão todas em inglês aqui, mas elas possuem versão em português do Brasil. Muito importante que não foi mencionado é que você tem que colocar o modelo Gemini 2.5 Flash Preview Native Audio Dialogue. Você tem que colocar esse modelo aqui para daí aparecer essa opção aqui, ó. Quer ver, ó? Só voltar um pouquinho aqui, ó. Para ter essa opção aqui que ele começou, Native Speech Generation, você precisa estar nesse modelo aqui. Se você não tiver, não aparece, tá bom? Vamos continuar ali da onde a gente parou. Termino o meu texto. Aí você pode também escolher aqui na lateral qual voz você quer utilizar. Elas estão todas em inglês aqui, mas elas possuem versão em português do Brasil. Ready to make something amazing? Gostei da voz da Core, vou selecionar aqui. Lembrando que o que ele quis dizer é que as vozes elas são globais, então você pode colocar, no meu caso aqui, eu vou usar em português, inglês, espanhol e alemão, que são todos os meus canais. Vamos continuar aqui. Vou ativar aqui o diálogo efetivo e vou pedir para gerar a minha fala. Vamos ver como é que vai ficar. Passar a perna em mim? Essa é boa. Você deve estar realmente animado para um desafio. Mas vamos ver o que você tem. Se é que tem algo.
Bem, essa é a risada mais natural que eu já vi de todas as IAs que eu usei em quase 3 anos, tá bom? Porque se você já viu alguma risada, mesmo até no principal, que inclusive eu indico, né? Se você olhar aqui, ó, eu indico o AGN, que foi o caso do podcast que eu acabei de mostrar, e o Eleven Labs, porque é o melhor de avatares e o melhor de áudio. Inclusive gera áudio também do NJ. Então, eles são os melhores. Só que agora, essa voz com risada, pô, se você pegar em qualquer outra IA de voz, você vai ver um tipo KKK, tipo, horrível. Agora, essa risada foi a mais humanizada, a mais natural que eu já vi em toda a minha vida nesses últimos quase 3 anos que eu estudo inteligência artificial. Fala sério. Vocês já tinham ouvido algo assim parecido? Nem na Eleven Labs você consegue esse realismo de diálogo narrado por uma inteligência artificial. Isso é realmente impressionante porque você escolhe o narrador aqui que nativamente nem fala português do Brasil, porque as vozes aqui estão listadas em inglês, mas ele possui essa capacidade de falar nesses 24 idiomas que foram anunciados aqui pelo Google, e a partir daí existe essa adaptação na conversa com todas as instruções que você passa para que esse diálogo se torne o mais natural possível. E aí você acrescenta risadas, você pode acrescentar choro, você pede para que a inteligência artificial dê uma gargalhada, enfim. Isso aqui fica parecendo uma conversa com uma pessoa de verdade. Então imagine só as possibilidades, porque você pode acrescentar isso em qualquer tipo de aplicação. De repente você cria um avatar falante, você pode gerar o diálogo aqui com todas essas instruções, né, com todas essas nuances da voz humana, e aí você permite que o seu avatar consiga falar como se fosse um ser humano de verdade. Então é muito bacana, porque está disponível gratuitamente aqui no Google AI Studio, e se você gostar do resultado, é só clicar aqui nos 3 pontinhos, e aí você faz o download para o seu computador. Agora, por último, eu quero mostrar para vocês uma função que eu achei incrível e que, na minha opinião, ela é até melhor do que o Notebook LM. Aí ele vai falar, obviamente, aqui do podcast, né? Que é o que a gente está falando. Agora, o que é interessante? Como que eu consigo criar o roteiro, né? Porque ali ele fez, tipo, 20 segundos, 30 segundos. Mas como que você vai gerar um podcast, tipo um programa grande, né? Com 3, 4, 5, 6 minutos, né? Vamos ver aqui como que ele vai fazer. Vamos lá. Por quê? Porque você tem controle sobre o podcast que é gerado aqui pela inteligência artificial. Então, para testar essa ferramenta, eu fiz o seguinte. Eu vim aqui no ChatGPT e pedi isso aqui. Escreva um episódio de podcast com 2 apresentadores, o Caio e a Maria. O podcast é sobre inteligência artificial. Gere o podcast com a interação entre os dois, intercalando a fala de cada um e coloque o nome de cada apresentador no começo da fala. Ele fez no ChatGPT, mas ele poderia ter feito no Gemini do Google, no Claude da Anthropic, no Grok do Elon Musk e tudo mais, né? O que é interessante aqui? Eu vou pausar para vocês copiarem esse prompt aqui, tá bom? Depois vocês traduzem para a língua nativa de vocês, tá bom? E o que é interessante? Ele vai pegar aqui, ó, ele vai separar, ó, Caio, Maria, e é legal você colocar o nome específico dos seus apresentadores, não precisa colocar Caio ou Maria, porque daí, na hora que eles estiverem se apresentando no começo, eles vão falar, ó, eu sou o Caio, eu sou a Maria, pode até falar no final também, mas vamos continuar. Então, esse daqui foi o meu prompt, e o ChatGPT criou esse diálogo aqui, fazendo essa interação entre os 2 apresentadores do podcast. Aí vamos lá, eu vou copiar esse diálogo, aí eu vou voltar aqui no Google AI Studio e vou selecionar essa opção aqui, Native Speech Generation. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso que está escrito aqui, vou colar o meu diálogo, só que aqui em cima eu vou dar as instruções do que eu quero para esse podcast. Vejam as minhas instruções. Gere um podcast com 2 apresentadores jovens, vibrantes, interagindo entre si e falando em português do Brasil. Aqui na lateral, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os 2 narradores desse meu podcast. Então, o primeiro aqui é o Caio, eu vou pegar uma voz masculina. Agora, eu vou selecionar o segundo falante aqui. Olha que interessante, ele foi lá no ChatGPT, gerou o podcast, que no caso, as falas, colocou aqui do lado esquerdo, daí aqui do lado direito,
é como se fosse a construção do podcast, né? Então, no meio aqui, normalmente é o próprio Gemini que vai construir. Você só vai colocando aqui. E aqui, do lado direito, você escolhe o nome do apresentador e a voz. E essa vai ser a Maria. Agora eu vou escolher outra voz para Maria. Antes, quando a gente estava conversando há pouco, estava em single speaker áudio. Agora está no multi speaker áudio, porque ele estava gerando com uma voz, que foi aquela mulher dando risada, e agora a gente está com múltiplos apresentadores. Feito isso, é só clicar aqui para gerar o seu podcast. Pronto, ele já terminou aqui, levou menos de 30 segundos para criar esse podcast para mim, com 2 narradores e um áudio de pouco mais de 3 minutos. Vamos ouvir. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes Artificiais, o seu podcast semanal sobre tudo que envolve inteligência artificial. Eu sou o Caio. E eu sou a Maria. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está literalmente na boca do povo. Ou melhor, na boca das máquinas. A inteligência artificial conversacional. Pois é, Maria. Estamos cercados por assistentes virtuais, chatbots e agora modelos de linguagem cada vez mais avançados, como o ChatGPT, o Gemini, o Claude e muitos outros. Eu achei bem interessante, mas se você olhar aqui, aí vai do gosto, né? Vai do gosto, vai do ouvido. Mas se você olhar aqui o meu teste, o Notebook LM, né? Eu tive a impressão, num primeiro momento, que essa voz aqui, essas vozes estão mais naturais. Comenta aí abaixo o que vocês acham, né? Vou dar o play aqui. Olá! Hoje a gente mergulha nos avanços bem... impressionantes da inteligência artificial e da robótica. Vamos olhar umas fontes que mostram desde máquinas que, parecem pensar com o corpo, sabe? Ele fala, sabe? Então ele usa algumas gírias. E se você olhar aqui, eu também achei que as vozes estão mais naturais. Dá uma olhada. Oi, pessoal. Bem-vindos. Hoje a gente vai fundo aqui em umas fontes, umas novidades de tecnologia que são, impressionantes. E algumas meio polêmicas também. Vamos falar de robôs que aprendem de um jeito diferente, né? Uma IA da Microsoft super eficiente, uma briga judicial da Apple e essa onda de robôs humanoides aparecendo por aí. Pois é, a gente vai tentar destilar o essencial disso tudo, né? Conectar os pontos para entender não só o que está acontecendo, mas, assim, por que isso importa e para onde a gente está indo. Ele faz até ele vai se prepara para falar a palavra, né? Agora vamos voltar para aquele teste, aquele que a gente estava vendo agora. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui no play, vamos ver. Cercados por assistentes virtuais, chatbots e agora modelos de linguagem cada vez mais avançados, como o ChatGPT, o Gemini, o Claude e muitos outros. Mas a pergunta é, será que estamos conversando com máquinas ou com algo mais próximo de uma consciência digital? E aí, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo, eu quero saber. E se você quiser continuar comigo, tendo conteúdos de monetização e saber quais IAs que eu utilizo para monetizar tanto os meus canais com língua nativa quanto os meus canais internacionais, eu vou deixar esse vídeo aqui para você continuar comigo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!